Você falou das consequências de não se respeitar essa paridade internacional. Então, lá em 2014, o governo, na época da Dilma Rousseff, fez isso porque também estávamos em um momento de cotações mais altas. Inflação alta. Inflação aqui no Brasil, tirando a do ano passado, o outro ano que nós tivemos inflação de 2 dígitos recente foi em 2015, Exato. acima de 10%. E a inflação, ela provoca um aumento de preço geral. Isso impacta a população e impacta a popularidade do governante. Então, o que ela fez? Ela procurou segurar o preço dos combustíveis. E segurou. E deu certo para eleição, né? Ela foi eleita. Ela falou, vou fazer aqui o meu nome, depois eu deixo a conta para alguém. Um dia a gente paga essa conta. E a conta foi a empresa se endividando pra caramba, quase quebrou, né? Mas uma empresa pública quebra ou o governo resgata com o dinheiro dos nossos impostos? Então, no final das contas, o que tem que ficar claro, por enquanto, é que essa conta vai ficar pra gente de um jeito ou de outro. Exatamente. Ou através dos combustíveis mais caros nos postos, que é o que já está acontecendo, ou se o governo represa o preço, afeta a Petrobras. E o Tesouro entra. Exatamente. Você tem um resgate do governo com o dinheiro dos impostos, e a Petrobras, boa parte do lucro que ela gera, vai para a mão do governo, é o principal acionista. Isso é importantíssimo de ser dito. Muita gente questiona, né, e tem sido os presidente da Petrobras tem sido chamado várias vezes ao Congresso para justificar por que está dando muito lucro, né? Muita gente pergunta, mas está dando tanto lucro, por que a gasolina está tão cara? A gente tem que lembrar que a União é o controlador da empresa. Eles têm cerca de 50% das ações ordinárias que têm direito a voto. Esse lucro, ele é distribuído via dividendos, né? E um dos grandes beneficiados por esses dividendos é o próprio governo. Então, só de dividendos no ano passado, de 2021, foi cerca de 30 bilhões de reais, fora tributos. Porque a empresa é uma empresa normal, paga imposto de renda, CSLL. É muito louco. Eu nem digo que ele é normal. Foi 200 bilhões de reais só de tributo. Ela é a maior pagadora de tributos do Brasil. Do Brasil. Então, muito louco pensar que é o que você falou aí, né? Não, estão reclamando que tá dando lucro. É uma empresa, gente. É o que se espera dela. Se ela não desse lucro, então joga fora, né? Não funciona pra nada. E pior, além de ela dar lucro, o principal beneficiado é o próprio governo. Porque ela recebe via dividendos, né? Que é a participação do lucro, e via tributo. As pessoas deveriam torcer para ela dar cada vez mais lucro, porque a arrecadação do governo aumentaria. Não, o governo ganha de 3 formas: valorização da ação, lucro das ações e os impostos. Exato. Que aí ele vai pegar e vai investir pra gente ter educação de qualidade, Esse saúde, que é o segurança. problema. Então, se que esse retorno a gente não vê. Inclusive, se tivesse que reclamar de alguma coisa, seria, então, das partes dos que tributos. o retorno não tá vindo. Então, o que acontece? Esse dinheiro todo que a Petrobras pagou 30 bilhões à de União, dividendos, né? mais ou menos, e ainda vai ter o dividendo extra agora de maio, que ainda não entrou nessa conta. É um quase pouquinho 5 mais. vai pro fundão. Entendeu? É isso. Por favor, continue. Eli. Mas é importante lembrar que esse dinheiro ele vai para o caixa da União e aí o governo vai decidir a destinação. E a gente estava vendo, né, Gui? O gasto com educação ano passado foi de cerca de 90 bilhões de reais e de saúde 160 bilhões. Ou seja, esse dinheiro da Petrobras que foi retornado à sociedade de alguma forma pagaria o gasto de educação e saúde, por exemplo, tá? Assim, somando os impostos mais o lucro. Exato. Paga ainda sobra no final das contas. Um pouquinho, sim. Mas o ponto é esse. Ou a gente vai pagar a gasolina mais cara, ou o pessoal vai fazer com que a empresa ela trabalhe com preços mais baixos. Isso pode quebrar a empresa, no final o governo resgata com o dinheiro dos nossos impostos. Ou o governo dá um subsídio e no final o dinheiro dos nossos impostos, que a gente paga também esperando ter educação, saúde, previdência, sendo utilizado para subsidiar o preço da gasolina. Perfeito. Então, não tem como essa conta não sobrar pra gente no final. Como tá sobrando para o mundo inteiro. Mas ficamos nessa discussão. E aí, por exemplo, se a Petrobras tivesse sido privatizada, a dinâmica poderia ter sido diferente? Como é que funciona, na opinião de vocês? Não. Não? Não. A Então Petrobras... você é contra a privatização, ali? Não, eu sou a favor, mas no caso, Bota se fosse... um corte com a bandeira socialista. Por favor. Vou ser cancelada agora. Já é comunista, Aline. É a sua última participação aqui. Nunca mais. Ou não, né? Quem sabe? Mas, até esqueci o que eu tava falando. Se privatizar ia resolver. Se privatizar, não ia mudar a política de preços, porque um dono privado, ele vai praticar a mesma coisa, ele vai continuar praticando o preço internacional, o dólar, etc. Então, essa dinâmica não ia ser alterada. E talvez trouxesse até ganhos para a empresa, e aí
quem é acionista, né, ganha em ganhos de agilidade de decisão, sinergias de processos, enfim, ganhos de agilidade. A empresa se tornaria uma empresa talvez até melhor se fosse privatizada. Mas isso não tá nem na pauta, né? Exato. Não tá nem perto de ser discutido, nem Agora, nada do gênero. o que acho que a gente pode ressaltar é que se isso acontecesse, se o governo de fato privatizasse a Petrobras, a gente ia ter menos manobras, digamos assim, do ponto de vista tributário. Vou reduzir o imposto aqui para tentar beneficiar. Não. O governo ia falar, cara, o preço está sendo praticado por uma empresa privada. Eu não posso interferir. Eu vou ficar toda hora tendo que amenizar um impacto para manter a demanda para aquele produto dele? Não. Então, eu não vou manter o imposto lá e deixar estático. Então, do ponto de vista de arrecadação, perspectiva fiscal, poderia ser também positivo. Além de você ter uma receita com a privatização, você teria menos estímulo do governo para ficar reduzindo o imposto sempre que a gasolina aumentasse. Porque, você está querendo manter a demanda pelo produto de uma empresa privada? Né? Então, acho que isso a gente ganharia bastante do ponto de vista governamental, né? Como um governo, como um país. Né? Exato.